O Brás, de forma bem prática, assim, ele movimenta o nosso faturamento do mercado de moda como um todo com força, né? A última apuração que a gente fez é que o Brás representa de 18% a 20% do total faturado no mercado de vestuário. Ele, por si só, já tem um impacto muito grande. E pelo que eu entendo, consequentemente você gera um impacto social, porque você contribui para a formalização, você contribui de fato ali para a profissionalização dos negócios. E muitas marcas que hoje são grandes no Brás começaram ali, né? É isso. Assim, ó, você tocou num ponto que é o ponto, talvez o ponto que a gente mais trabalha e se orgulha, né? Na verdade, mais do que acolher as pessoas, a gente precisa fornecer condições para que as pessoas evoluam, né? Porque a gente sabe que o mercado na moda e o mercado em geral, com efeitos aí de globalização, especialmente pós-Covid, a gente tem uma nova dinâmica no mercado. A gente precisa entender essa dinâmica, a gente precisa dar condições para que essas pessoas tenham acesso a essa nova dinâmica. Então, 10, 15 anos atrás, bastava ter um ponto de venda na rua, hoje talvez não baste mais. A gente precisa ter acesso à plataforma, tem questão de e-commerce, enfim, então tem uma série de questões que hoje são uma realidade e que não eram há muito pouco tempo atrás. Então, nesse sentido, a gente vem aí com parcerias importantes com o Sebrae, com o Banco do Brasil. Fizemos agora com o Desenvolve SP também uma parceria importante, onde a gente busca não só a formalização, mas o acesso ao crédito, o acesso a novas tecnologias empresariais, justamente para tentar desenvolver aquela pessoa, aquele microempreendedor que tem vontade e capacitá-lo para que essa vontade seja uma realidade. Fala galera, João Risoléu aqui, esse é mais um YouModcast, o seu podcast de inovação e tecnologia na moda. Não podemos começar diferente agradecendo o nosso grande e principal patrocinador, a YouMode, que é uma empresa primeiro e único PLM 100% brasileiro, com soluções que vão desde o planejamento até o sellout, com pessoas incríveis que até outro dia estavam desse lado da mesa, sofrendo na pele dos desafios que um executivo, que uma pessoa que atua no mercado de moda, via de regra dentro de uma marca, de uma confecção, passam no dia a dia. Então, se você quer conversar com uma empresa que vai entender a sua língua, que vai te contribuir, que vai falar de igual para igual com você, entre no site umode.com.br que um grande especialista vai entrar em contato com você. Beleza? E, como sempre, a gente sempre mantém um nível altíssimo de convidados. Hoje eu tenho o prazer de receber o André Seibel. Falei certo? Falou. Ah, garoto. Ele é CEO do Circuito de Compras. André, seja muito bem-vindo. Prazer te receber. Obrigado por ter aceitado, ter topado participar aí com a gente. E a gente sempre gosta de começar perguntando quem é o André, como é que você veio parar na posição que você está hoje. Bom, boa tarde, João. A gente está muito honrado aí de poder dar a nossa pequena contribuição para o podcast. A gente vem de uma trajetória bastante importante, embora não sejamos atuantes na moda em si, somos um grande polo aí, receptor de comerciantes e de empreendedores, né, especialmente pequenos empreendedores urbanos aí dentro de São Paulo. Bom, meu nome é André Seibel, né, estou CEO do Circuito de Compras. A gente tem uma história aí, eu sou contador de formação, então tenho uma carreira toda na contabilidade e ao longo do tempo aí fui desenvolvendo alguns trabalhos para empresas importantes aí no ramo de turismo e tal, e recebi um convite para ser primeiro diretor administrativo financeiro, né, do Circuito de Compras, onde comecei lá em 2022, e ano passado aí a gente acabou migrando aí para a posição de presidente aí por conta do trabalho que a gente vinha fazendo, enfim, por conta dos enormes desafios que a gente tem pela frente aí. Sensacional. E é a primeira atuação específica no mercado de varejo, de moda, ou você já vem de um histórico nessa linha? Não, eu venho na verdade, de um target de parques de diversão, né? A gente vem trabalhando aí há bastante tempo no setor de diversão, de entretenimento, e acabou surgindo essa oportunidade aí, a gente entrou de cabeça, estudou bastante, né, para se preparar para o desafio. E é isso, tamo aí. Sensacional. Você falou de parque de diversão, você passou um filme na cabeça, nada a ver com o nosso assunto, mas tem tudo a ver, que eu, quando era pequeno, meu pai é engenheiro eletrônico. Sim. E ele fez boa parte das instalações de Play Center e Hopi Hari. Sim. Então, volta e meia, tinha os ingressos pra gente e tal.
Você falou do parque de diversões, passou um filminho na cabeça. Uhum. Legal. E para dar contexto para quem está nos ouvindo, o que, que é o circuito das compras, aonde ele acontece, qual que é a missão dele, quem que ele envolve, dá uma dimensão de tamanho, por gentileza, André. Claro. O circuito de compras está estabelecido na região do Brás, né? Numa região bem privilegiada, no início, na entrada do Brás, na Intersão Caetano e Avenida do Estado. Então a gente está ali bem na entrada do Brás. Maior shopping popular da América Latina, temos 5.400 pontos de venda, né, entre lojas e boxes, temos 182 mil metros quadrados de área construída, um estacionamento para ônibus com 325 vagas, pousadas para guias de motoristas, enfim, uma estrutura completa de ar-condicionado, de contenção de incêndio, enfim, tudo que a gente vê aí, a gente tem lá, temos 2.400 vagas de estacionamento coberto para veículos, né? Então, o pessoal de São Paulo que nos visita já sabe, a gente tem um estacionamento bastante amplo. E, enfim, nosso desafio é tornar isso um destino de turismo, né? Então, a gente vem investindo aí bastante na qualificação, a gente entende o contexto que a gente está, de momento que a gente vive, né, no Brasil, de empreendedorismo. Então, a gente vem buscando bastante parcerias aí para qualificar e para melhorar o meio ambiente onde a gente está inserido. Sensacional. E, assim, até para trazer contexto, de forma pragmática, André, o que é o circuito das compras? É um ambiente, é um local físico? Enfim, boa, empreendedores vendem para pessoa? Como é que funciona ali na prática? Boa, assim, o circuito de compras, ele está estruturado, né, muita gente chama de shopping circuito de compras, na verdade a gente está estruturado quase como um shopping center tradicional. Então eu tenho lá 4 mil boxes, 1.400 lojas, né? Numa área dividida em 3 andares. E nós somos um grande shopping center. Então, dentro do circuito de compras, a gente recebe comerciantes, aquela pessoa que estava lá na rua vendendo na sua banquinha, no camelô. Então, esse que eu não gosto da palavra camelô, porque ela tende a ser um pouco pejorativa. Então, a gente sempre se faz como um microempreendedor urbano, porque é isso que ele é, na verdade, né? Muitos são fabricantes, a maioria fabricantes, enfim, é gente que dá um duro danado para conseguir, enfim, levar o seu sustento, e é gente que fabrica moda, na verdade, né? No fim do dia. A gente, então, recebe essas pessoas, as pessoas têm uma estrutura, não tem nenhuma, para os 4 mil boxes, não há nenhuma taxa de uma cobrança extra, nós somos uma concessão pública, então a gente tem um viés social, né? O shopping foi construído para acomodar essas pessoas, então a gente acomoda sem luvas, a pessoa entra, faz o seu contrato de locação, paga o aluguel, que é o mais barato do Brás hoje, e ela vai lá, enfim, poder comercializar com toda a infraestrutura que o shopping fornece e com todo o acesso que a gente tem ali facilitado. Sensacional. Então, até puxando a memória assim, né, André? O Brás, de forma bem prática, assim, ele movimenta o nosso faturamento do mercado de moda como um todo com força, né? Eu lembro, se eu falar besteira aqui nos números, depois a gente corrige aqui na legenda, mas a última apuração que a gente fez é que o Brás representa de 18% a 20% do total faturado no mercado de vestuário. Então, ele por si só já tem um impacto muito grande. E pelo que eu entendo, consequentemente você gera um impacto social, porque você contribui para a formalização, você contribui de fato ali para a profissionalização dos negócios. E muitas marcas que hoje são grandes no Brás começaram ali, né? É isso. Assim, ó, você tocou num ponto que é o ponto, talvez o ponto que a gente mais trabalha e se orgulha, né? Na verdade, mais do que acolher as pessoas, a gente precisa fornecer condições para que as pessoas evoluam, né? Porque a gente sabe que o mercado na moda e o mercado em geral, com efeitos aí globalização, especialmente pós-Covid, a gente tem uma nova dinâmica no mercado. A gente precisa entender essa dinâmica, a gente precisa dar condições para que essas pessoas tenham acesso a essa nova dinâmica, né? Então, se vai lá, 10, 15 anos atrás, bastava ter um ponto de venda na rua, hoje talvez não baste mais. A gente precisa ter acesso à plataforma, a gente tem a questão de e-commerce, enfim, então tem uma série de questões que hoje são uma realidade e que não eram há muito pouco tempo atrás. Então, nesse sentido, a gente vem aí com parcerias importantes com o Sebrae, com o Banco do Brasil, fizemos agora com o Desenvolve SP também uma parceria importante,
onde a gente busca não só a formalização, mas o acesso ao crédito, o acesso a novas tecnologias empresariais, justamente para tentar desenvolver aquela pessoa, aquele microempreendedor que tem vontade e capacitá-lo para que essa vontade seja uma realidade. Então a gente vem também num trabalho bastante, a gente tem escolas em parceria com uma ONG dentro do circuito, onde a gente vai lá, tem uma escola de moda, tem uma escola de moda reciclável, alguma coisa, tem vários projetos que a gente toca no sentido sempre de qualificar, porque não é a nossa relação com o nosso público e com o meio ambiente Brás não é uma relação puramente de locação, como são os shoppings tradicionais. A gente tem, pela própria essência da concessão pública, uma missão de recebê-los sim, mas qualificá-los e preparar para um futuro melhor, ou para um futuro que eles não fiquem fora do mercado, porque, enfim, a gente sabe que as tendências digitais aí são bastante importantes, enfim, e vocês estão acostumados com esse mercado, sabe que isso é uma realidade. Sensacional. Você tocou num ponto importante que eu quero aprofundar, que é a questão do digital, né? Então, principalmente pós-pandemia, acelerou bastante a necessidade. Hoje, o quanto que o digital contribui para o teu negócio ou concorre com o teu negócio? Assim, João, na verdade, há uma pequena confusão aí. A gente tem uma leitura que eu não vou dizer que está certa, porque, enfim, somos todos humanos e todos nós erramos. Mas a nossa visão, especificamente nesse sentido, é de que o comércio digital ele não é um concorrente. Tá? Por quê? Porque a gente já tem aí exemplos no mundo todo, na China, enfim, em outros lugares. A gente procura sempre ir trazendo essas tecnologias e está sempre atualizado na questão. Então a gente tem hoje live commerces que são uma realidade. A gente tem shoppings na China, né? Outro dia a gente, enfim, estamos agendando uma visita física. Conversei com o CEO chinês desse shopping. E o que acontece? O shopping não recebe visitantes. Ele está 100% dedicado ao live commerce, tem quase 300 lojistas. Então a gente entende que isso é uma realidade na velocidade que as coisas têm. Né? Então a gente precisa estar preparado, e a gente está preparando o nosso shopping, enfim, com estúdios. O nosso pessoal de marketing está sempre bem atento também, e a gente está tentando organizar para fornecer para os nossos lojistas e para a comunidade como um todo essa nova tecnologia e deixar isso disponível para que as pessoas possam acessar. Então, eu digo, e não tenho medo de errar, que a gente sempre se preocupa com o todo. Não adianta só eu locar o meu espaço, receber, porque não é isso. A gente precisa entender essa cadeia, porque senão a gente não consegue evoluir. Faz todo sentido. E eu te fiz essa pergunta porque é uma coisa que eu ouço no dia a dia e é um ponto que a gente precisa bater cada vez mais, né? Sim. No final do dia, o consumidor, não importa se enquanto lojista ou consumidor final, ele mudou. Então, acho que não existe mais, né, André, aquele selo, a pessoa só compra no online, só compra no físico. No final do dia, vai depender do dia dela, do humor dela, da velocidade, da urgência, da forma que ele ou ela quer ser atendido. E da mercadoria, do preço e da qualidade. Perfeito. Então, na minha leitura, não existe essa concorrência, existe a complementariedade. Isso. E existe o fato de você estar disponível para o seu cliente a qualquer momento. Acho que no final do dia é isso que interessa, né? Não, e é isso. Assim, essa é a nossa filosofia, é assim que a gente trabalha, João, assim, porque a gente não pode ser... o mundo mudou. Né? A gente já fez inúmeras pesquisas aí, enfim, leu bastante coisa. Então já havia, na verdade, uma alavancagem do mercado digital pré-pandemia. Com a pandemia, na verdade, o que mudou não foi a curva. A gente só acelerou ela. A curva, ela já indicava que o mercado iria para esse lugar. Já era um caminho sem volta. Já era um caminho sem volta, né? A pandemia, na verdade, ela foi só um catalisador. Ela acelerou um processo que já estava desenhado. Né? De novo, são a minha visão desse negócio. Então, a gente precisou se... Os shopping centers precisaram mudar, e a gente vê hoje shoppings tradicionais, né, shoppings não populares, shoppings, enfim, que eles também mudaram a sua abordagem, dando mais foco para a diversão, para o entretenimento, porque mudou um pouco esse conceito do shopping center. E a gente também, obviamente, precisa mudar. O meu público mudou, obviamente o meu lojista mudou, eu preciso mudar para acompanhar essa tendência. E mais do que isso,
pela essência do nosso negócio, eu preciso não só mudar, mas eu preciso fomentar que o meu lojista esteja preparado para essa mudança. Faz todo sentido. E parece que é algo simples, mas você vê grandes empresas com grandes recursos, com grande nível de educação e etc., penando para lidar com o mundo digital e o mundo físico e a correlação entre eles. Então, o trabalho que vocês fazem, ele é vital para a evolução da base, para a evolução da pirâmide como um todo, né, do mercado. E aí, André, diante disso, assim, eu sempre gosto de explorar o viés de impacto, assim. Tem alguma história, algum empreendedor que vem à tua cabeça que começou com vocês, que foi crescendo? Enfim, eu imagino que até como propósito de negócio, vocês devem ter histórias que vocês conversam e compartilham ali entre vocês, né? Compartilha com a gente algum case, alguma coisa legal assim que vem à cabeça. A gente tem, na verdade, assim, João, a gente tem o shopping, ele foi inaugurado em novembro de 2021. Então ele tá muito recente, né? Ele não tem todo esse histórico. O que a gente tem é histórico de pessoas que eram comerciantes, microempreendedores. Desculpa. E hoje tem lojas com 5, 6 lojas, enfim, a gente tem diversos casos nesse sentido. Mas o que eu gosto sempre de ressaltar é assim, tem casos de pessoas que realmente eram micro e hoje são empresários, enfim, e avançaram no processo, se formalizando, enfim, buscando uma diretriz, mas eu sempre gosto de trazer assim que um pouco dessa cadeia de moda que a gente não enxerga, porque, enfim, quando um cliente vai até o shopping, ou quando ele vai até, enfim, uma banca, quando ele vai no Brás e ele compra uma peça de roupa, ele enxerga uma pessoa vendendo para ele, o vendedor. E a cadeia atrás de cada banca, a gente começou a tentar mapear isso dentro do shopping, tá? A gente tem isso basicamente mapeado, e a gente tem em torno de 8 pessoas trabalhando para que uma banca possa abrir. Porque a gente tem o aviamento, tem corte de tecido, tem costura, então tem o tingimento, tem vários processos que o usuário não enxerga. Ele enxerga um produto com qualidade, um produto, enfim, produto que ele quer levar para casa. Só que toda essa cadeia, ela não é vista. E essa cadeia está na periferia, ela está na favela, ela tá, enfim, trabalhando, morando num lugar, às vezes, com não tanta projeção, enfim, tanta oportunidade, né? Então é muito complicado. Eu sempre gosto de focar nos cases de sucesso dessas pessoas, sabe? Porque a pessoa claro que a gente trabalha para que todo mundo suba de nível, mas se a gente consegue melhorar a vida dessas pessoas, a gente faz muito, sabe? Então, hoje a nossa maior preocupação, assim, é o meu boxista, é o cara que tá lá, que vai ele, a esposa, deixa o filho com a sogra, e aí ele sai dali, fecha o box dele, vai para casa, porque ele precisa cortar, porque ele tem que vender no outro dia, e agora no Natal ele tá vendendo muito, graças a Deus, então ele precisa ir para casa cortar rápido, porque no outro dia ele precisa vender de novo, ele precisa ir buscar lá na pessoa que faz o aviamento para ele tem que... Enfim, então essas pessoas são os cases que eu sempre gosto de trazer, porque essas pessoas, na verdade, movimentam o mercado da moda. E retratam boa parte da realidade econômica do nosso país, né? É isso. São imigrantes, são bolivianos, são peruanos, são, enfim, né? Então a gente tem uma série de sul-americanos envolvidos lá. Hoje a gente já tem alguma coisa de africanos lá, então orientais. A gente tem muita gente lá que dá um duro danado e não é nem brasileiro, né? Então a gente sempre procura. Já fizemos parcerias com o consulado da Bolívia, a gente já levou lá para regularizar, para dar uma condição digna, porque, enfim, a gente trabalha na base desse esquema produtivo, né? Nessa pirâmide produtiva, não pirâmide social, mas uma pirâmide produtiva, a gente está na base, a gente está lá com a pessoa que fabrica e ela mesmo vende. Então a gente entende que essa condição é a condição que vai alavancar e vai tornar o Brás um lugar melhor para a gente trabalhar e para a gente viver. Potencializando cada vez mais, sensacional. E olhando para a realidade do mercado como um todo, assim, André, a gente ouve muito falar sobre o impacto que as empresas chinesas vindo para o Brasil estão causando nas grandes marcas, o quanto que isso gera de impacto, o quanto que isso permeia o negócio de vocês, o quanto que isso causa desafios para o seu público? Enfim, assim, a gente tem
o nosso mercado ele é um mercado de fabricantes, né? Mas obviamente a gente também tem alguma coisa de importadores. Então, enfim, mas na verdade, João, eu te digo que não é esse impacto é um impacto para a gente dentro do circuito de compras, não é um impacto tão relevante. Porque, enfim, a grande maioria, 70% dos nossos clientes, dos nossos lojistas, são de alguma forma fabricantes, né? Então, por mais que a gente saiba que o mercado fora dos portões ele tem uma outra configuração, dentro dos portões a gente tem isso de alguma forma. Eu não vejo assim, é um histórico. Não teve nenhuma curva. As grandes marcas entraram, mas enfim, não é o público que nos visita, o público que compra dentro do circuito, não é um público que vem atrás da grande marca. Ele vem atrás de qualidade e preço baixo. Legal. Então a gente tem um público um pouquinho diferente. Então esse impacto para nós ele é irrelevante. Não, relevante eu não diria, mas ele é menor do que, enfim, em outros centros de compras. Faz todo sentido. E pensando em tecnologias, inovações, você falou do digital, de live commerce. O que na sua visão do que tem se falado em termos de IAs e tecnologias, o que hoje o seu público faz uso, o que contribui, o que agrega? Assim, hoje a gente tem já uma pequena parcela dos nossos clientes que fazem alguma coisa de live commerce. Isso está muito incipiente ainda ali no nosso mercado. Mas o pessoal usa bastante social media, então, especialmente Instagram, TikTok, os influencers estão ali, é uma zona que a gente tem bastante influencers, né? Teve a menina essa do Big Brother, famosa e tal, e que colaborou muito. Todo mundo colabora, né? Sempre que a gente, de alguma forma, expõe positivamente um determinado setor, sempre isso é positivo. Então, assim, mas hoje o pessoal ali tá um passo atrás, né, com muito influenciador, que eu acho que tem um espaço que é crescente, né? Cada vez mais teremos mais influenciadores, e isso é bom, mas ainda restrito a Instagram, TikTok, sem ser... Eu pessoalmente acredito bastante nas live commerce, né? Porque ela permite que o comprador tenha uma visão, digamos, não estática, né, dos produtos, humanizada, exatamente. Então, isso a gente tem ainda pouco, né? A gente está fomentando, a gente está finalizando a obra num estúdio de live commerce para que a gente possa ceder sem custo dentro do shopping. Eu vou ceder sem custo para os meus lojistas, para que eles consigam fazer, porque eu acredito que esse é uma tendência, né? A gente tem bastante gente que vende plataforma, Shopee, enfim, de concorrentes dela, mas enfim, Shein, Anjum, mas a gente não tem a questão do live commerce é uma questão que precisa ser melhor trabalhada, na minha visão. E isso é importante, né, para quem nos ouve, porque no final do dia, você, enquanto espaço físico, você tem uma limitação de alcance, né? Parece óbvio, mas a realidade é que é importante a gente enfatizar a questão do live commerce, que ele salvou muitas empresas ao longo ali de pandemia, e disseram que era uma onda que ia passar, mas até hoje você vê isso muito vibrante. Muitas marcas vivem de live commerce. E é uma oportunidade não só de expor em escala, como você colocou bem, humanizar, trazer atributos e diferenciais do teu produto. Então, enfim, tem uma série de benefícios. E pensando em plataforma de e-commerce que você comentou, André, vocês disponibilizam alguma coisa para eles usarem? Eles usam, você comentou da Shopee, da Shein, eles usam ferramentas de terceiros? Enfim, existe Na verdade, a gente tem a distribuidora logística dentro do shopping, né? E eles fazem, mas é uma operação apartada. O shopping, nós como administração, não nos envolvemos diretamente. A gente, enfim, buscou a parceria com os maiores distribuidores das plataformas e logísticos, né? E trouxe eles para dentro do shopping para facilitar a vida dos lojistas, mas é uma operação apartada, totalmente, completamente apartada da nossa administração. Mas a gente, enfim, acaba fomentando na medida em que a gente traz, né, para facilitar a vida da pessoa, para não ter que sair dali, enfim, ter que ir fazer o despacho em outro lugar. Legal. E aí eu quero saber dos planos para 25, mas antes fazer uma pergunta, porque eu acho que isso depende e determina boa parte dos planos. Pelo que você comentou, ainda tem uma oportunidade gigante de digitalizar e trazer
para o online, né, essas vendas. Então, hoje você conseguiria precisar quantos por cento né, dos seus clientes já fazem uso e quantos por cento da receita deles está na dependência da visita física e na venda do digital? Assim, hoje os nossos estudos, os nossos levantamentos dizem que em torno de 60% dos nossos clientes usam o digital em alguma medida. Né? A gente tem clientes que usam 100% digital, ou seja, ele tem a loja lá, mas ele não... De estoque, praticamente. Desculpa. Praticamente é só estoque. E eu tenho clientes que, enfim, têm a loja física, recebem seus clientes, fazem as suas vendas e acabam fazendo uso de algum tipo de plataforma, alguma ferramenta nesse sentido. Então, enfim, essa é a nossa realidade. Quanto isso representa do faturamento de cada um na média, vai depender muito da estrutura, mas enfim, eu não tenho esse número para te passar, porque, enfim, a gente não tem... Eu também não gosto de ficar jogando número no vento aqui, não faz muito meu tipo. Mas, enfim, é isso. Assim, a gente tem clientes aí, uma boa parte deles faz uso. Eu te diria que em torno de uns 20% da minha ocupação hoje é exclusivamente de e-commerce. Sensacional. E planos para 25, assim, o que vocês como negócio, como shopping, vão investir? Você comentou do estúdio, né, de live e-commerce. E... Enfim, embora você já tenha comentado o motivo do estúdio, de trazer ali uma presença digital maior e tudo mais, quais são os planos para 25? Hoje, essa pergunta é uma pergunta difícil de responder. Mas, enfim, assim, a gente tem, obviamente, né, muitos planos aí para 2025. Muitos planos que, especialmente, assim, a gente recebe muitas pessoas dentro do shopping, né, e visita muitos comerciantes. E eu converso com muitos paulistas, né? Enfim, paulistanos, né? Gente de São Paulo, corintianos, gente boa. Corintianos, enfim, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito, né? Vamos deixar o futebol de lado, por hora, pelo menos. Mas, enfim, a gente conversa com muita gente e muitas pessoas sequer conhecem tanto shopping ou não conhecem a estrutura, não conhece que a gente tem um equipamento com aquela grandiosidade, com aquele nível de segurança. São um parque de CFTV de 600 câmeras, a gente tem segurança em todas as portarias, a gente tem, enfim, a gente tem uma bolha onde as pessoas conseguem ir fazer suas compras de forma organizada, tranquila, com o seu ar-condicionado, desce do carro, vai, faz a compra, volta pro carro, pega, sai na rua, tá pertinho da Avenida do Estado, não precisa andar lá dentro na muvuca de outras ruas que são um pouco mais complicados o trânsito. Muita gente não conhece isso. Então, eu te diria que o nosso maior desafio para 2025 é tornar o circuito de compras conhecido do paulistano. Porque, historicamente, o Brás ele tem uma visão atacadista. Né? Então, assim, sempre foi destino de muitos comerciantes, empresários de interior de estado. A gente já recebeu ônibus de Roraima, do Amapá. Então, a gente recebe muitas excursões de muitos lugares, região sul, sudeste, Rio, Espírito Santo, Minas, Mato Grosso. A gente recebe praticamente diariamente excursões de muitos lugares. A gente recebe cerca de 100, no mínimo 100, 150 ônibus por dia. Batemos agora no sábado 325 ônibus, lotamos o estacionamento sem nenhuma vaga. Então a gente sempre traz muita gente de fora e esse movimento, tirando essa época de Natal, porque é fora da curva, ele está concentrado nos primeiros dias do mês, nos primeiros dias da semana, né? Segunda, terça e um pouquinho quarta. Por quê? E faz todo sentido, porque a pessoa vem, faz a sua compra na segunda, viaja um dia inteiro, quarta-feira ela tá lá e no final de semana ela tá vendendo lá na cidade dela, a mercadoria que comprou aqui. Então, essa é a mecânica, isso é a vida do Brás, sempre foi assim e sempre será assim, né? Porque o atacadista ele compra nessa semana para vender no final de semana. Só que a gente vem notando uma certa aderência ao público varejista. E esse cara ele compra pack, né? Ele não compra peça. Aos sábados, sextas e sábados, ou nos feriados, a gente tem um público que, embora venha do interior, ele vem para fazer a compra para si. Ele não vem fazer uma compra para revenda. Então a gente já tem, a maior parte dos lojistas hoje já vende no varejo, e a gente tem um público diferente. Então a nossa missão nosso maior desafio é mostrar que a gente está pronto para atender esse público varejista qualquer dia da semana.
Sempre que ele precisar uma roupa de qualidade com bom preço, ele pode ir no Brás, que ele vai encontrar. Sensacional. É o famoso, não sei se vocês gostam de usar esse nome, mas ele é muito usado no mercado, que é o atacarejo. Então, hoje vocês atuam já prontos para atender qualquer um dos dois modelos de negócio. Sensacional. E o Brás, ele é um mundo à parte, né? Eu me lembro, falando, sei lá, eu sou ruim de linha do tempo, tá, André? Mas coisa de 8, 7, 6 anos atrás, não dava para entrar no Brás, né? Era um movimento que, enfim, causava dificuldade ali de estacionar, de andar. E esse movimento baixou bastante, muito em função das vendas online. Então, hoje que você tem seu negócio bem concentrado ainda no físico, eu imagino que você é responsável ali por boa parte do movimento ali. Né? A gente, enfim, tem a nossa contribuição, mas a gente tem um grande ponto a favor. A nossa localização. Né? Porque como a nossa localização não está lá no miolo do Brás, logo na entrada, que inclui Oriente, Monsenhor, enfim, não está lá dentro do Brás. Eu estou na Avenida do Estado, do lado de São Caetano. Perfeito. Então, assim, a pessoa vem pela Avenida do Estado, ela entra no meu estacionamento, ela sai do lado da São Caetano, faz a volta na quadra e está na João Teodoro. Então, ela é mais fácil, assim. Então, eu contribuo pouco, na verdade, para a Muvuca. É aquela do carrinho, no meio do carro, enfim. Então, o lugar é muito estratégico. E, enfim, então... Mas, enfim, essa preocupação de trânsito é uma preocupação recorrente, né? Não só nossa, mas, enfim, de outros entes ali envolvidos no Brás. E a gente, enfim, vai tentando resolver da forma que é possível, né? Aquilo ali, esse é um problema quase histórico ali. Né? E você comentou uma coisa que eu fiquei curioso, né? Como é a parceria ali com o Sebrae, as instituições, o que de fato... de forma tangível, o que vocês trazem ali de conteúdo, educação, como é que vocês contribuem para essa capacitação? Então, o Sebrae é nosso parceiro aí desde, na verdade, assim, eu cheguei no circuito de compras, para ser bem preciso, eu falei aqui o ano, né, que é 2022, mas eu cheguei no circuito de compras em julho de 2022, e em julho de 2022 a gente fez uma parceria com o Sebrae. Então o Sebrae tem um escritório, né, tem um Sebrae aqui, né, dentro do circuito de compras, aonde a gente vai indicando, a gente faz uma conversa prévia do nosso comercial, havendo interesse, a gente leva esse comerciante até o Sebrae aqui, o Sebrae aqui aborda, existem cursos de capacitação feitos, tem um mini auditório no espaço Sebrae, onde eles ministram cursos, são nossos parceiros todas as nossas ações, digamos, sociais, de atingimento, eles são nossos parceiros. Quando teve agora esse triste evento lá com um shopping da região ali, que acabou, enfim, tendo um sinistro importante, eles foram nossos parceiros, trazendo crédito, trazendo apoio, me apoiando para a gente que trazia a Desenvolve SP, porque, enfim, o governador aí numa atitude altruísta, enfim, liberou um valor importante para que atendessem as pessoas que tinham sido atingidas numa época pré-natal, então uma época muito crítica para essas pessoas. Então, enfim, foram atitudes, o governo municipal também apoiou, e a gente teve, na parceria com o Sebrae, a gente sempre tem esse parceiro na busca por qualificação. Agora a gente está finalizando, a gente participa de um comitê do Sebrae, né, junto com o Circuito de Compras. Então tem a Faculdade Sebrae também está fornecendo aí, vai começar a graduar em torno de sempre cursos ligados, enfim, a capacitação, gestão. Tem um curso de moda, inclusive, quase 30 cursos a Faculdade Sebrae vai disponibilizar com valores bastante atraentes. Então a gente está sempre nessa divulgação conjunta. Né? Então não existe qualificação sem entender o mercado, sem estar preparado para dar outros voos. E o Sebrae é nosso parceiro nesse sentido. Sensacional. E se você pudesse, André, com a tua experiência e não só interações tuas diretas, mas o que você ouve do teu time ali, eu imagino que o público ali tem uma série de desafios, né? Você falou de educação, de gestão, imagina, né, gestão financeira, como formar custo, como definir preço, como estratégia de venda,
Enfim, tem vários caminhos de educação. Mas na prática ali, qual que é a maior dor que vocês veem que o público tem ali? Qual que é o maior desafio de dia a dia que eles têm? Cara, assim, é bem complicada essa resposta, né? E ela talvez esteja emendada na pergunta anterior que eu nem sequer terminei. Mas, enfim, assim, dentro dos nossos objetivos para 2025 é trazer eu não gosto de curso porque parece uma coisa muito mais formal, mas, enfim, assim, é trazer alguns palestrantes, né? Para melhorar a questão de marketing digital, porque, enfim, a gente ainda tem muita loja, muito lojista com dificuldade até mesmo da língua, né, na última linha, mas enfim, dificuldade de se relacionar com esse famoso equipamento chamado telefone celular, né? Então, enfim, a gente precisa, eu entendo que a gente precisa alavancar pelas nossas ferramentas, não só pelo Sebrae, mas também pelo nosso time de marketing, pelo nosso time de mídia, melhorar a qualidade dessas pessoas nesse sentido, nessa familiarização com o equipamento digital. E não menos relevante a questão de moda. Então a gente conversei com duas especialistas de moda da USP, enfim, duas professoras renomadas, enfim, porque, enfim, isso também é uma coisa que acaba atrasando um pouco eles, porque eles estão sempre, depende essa tendência de moda, se entender a moda, a gente trabalha com moda e não conversa sobre moda, né? Então parece meio bizarro assim, né, pra gente, né? A gente precisa conversar sobre moda, precisa conversar sobre moda, eu preciso trazer gente que entenda de moda, porque eu confesso que eu não entendo. Mas enfim, assim, a gente precisa entender, a gente precisa entender, precisa dar ferramentas para que as pessoas possam, tendo vontade, evoluir nesse sentido e ter mais agilidade para vender, porque enfim, o mercado digital ele tem ônus e tem bônus, né? O bônus a gente não precisa falar, já falamos aqui extensivamente, mas o ônus é que o teu produto está exposto para muito mais gente, muito mais rapidamente. Então ele precisa ter qualidade, ele precisa estar alinhado com as tendências, senão ele está fora do mercado. Você precisa depois, né, além de você chamar atenção, você precisa conseguir vender e precisa conseguir entregar. É isso. Então, quem não é do nosso mercado não tem dimensão da complexidade de cadeia que existe desde do fio até a produção da matéria-prima. Eu te falei ali, né, que eu comecei, eu nasci no mercado de moda e já atuei como representante comercial, fornecendo matéria-prima. Então eu cresci dentro de confecção. E eu já vi de tudo, já vi de confecção de bolivianos, já vi confecção, enfim, tem várias nacionalidades diferentes ali, várias características diferentes de negócio. Eu diria que, até para quem não atua no mercado de moda, é uma viagem cultural, assim, você conhece realidades que você não imaginava, você conhece a parte produtiva ali, é um mundo à parte, né? Realmente é apaixonante para quem não é do mercado e a gente sabe quantas vidas foram transformadas por causa desse mundo de confecções. Não, sem dúvida, a gente tem, as histórias são bastante ricas ali nesse sentido, né? Porque no fim do dia a gente tem, a pessoa não, é aquilo que eu falei mais antes na nossa conversa. Às vezes a gente vai lá e compra uma camiseta e não tem ideia de quantas pessoas, quantas vidas a gente está impactando, quantas famílias a gente está impactando. Então isso realmente muito, para mim é muito impactante, é muito impressionante. Por isso vim para cá para fazer um trabalho pontual. Estou há 3 anos quase, praticamente aí. E enfim, é um trabalho realmente apaixonante porque a gente impacta a vida de muita gente, entendeu? Então é um trabalho apaixonante, mas também que traz muita responsabilidade, né? Porque as decisões precisam ser muito bem pensadas em todos os vieses que a gente vai tacar quando a gente decide por tomar ou não tomar uma decisão. A gente precisa ter noção de tudo que a gente vai impactar ao fazer isso, né? Então é bastante desafiador também nesse sentido, daí do ponto de vista pessoal. E você tocou num ponto chave, né, André? Essas pessoas, elas têm o negócio delas como meio de vida delas. Elas dormem, acordam, vivem para isso. Então, é uma responsabilidade grande, primeiro, o fato de vocês darem oportunidade de capacitação. Por outro lado, eu imagino que deva ser uma responsabilidade grande o que vocês pretendem, o que vocês vislumbram ali trazer de conhecimento, porque isso vai enviesar decisões
e estratégias do negócio deles que tem pouca margem ali de erro, né, André? Então, é uma responsabilidade gigantesca. Gigantesca. Não, assim, então a gente procura sempre, de alguma forma, estar sempre alinhado com isso, enfim, todas as nossas decisões que envolvem, de alguma forma, esse tipo de decisão de preparação, de qualificação, sempre muito bem pensada, sempre com os melhores técnicos envolvidos, porque a gente sabe que uma decisão errada tem um impacto gigantesco e pode, enfim, as pessoas não têm gordura, né? Foi o que aconteceu na pandemia, né? As pessoas não têm gordura, não estão preparadas para enfrentar um número de meses determinado sem vender. Então, um erro estratégico é muito grave, a gente já viu, enfim, pessoas que tomaram decisões, não nesse sentido, mas decisões de vou deixar de vender isso para vender aquilo, e não deu certo, e a pessoa acabou tendo aí Ficou pelo caminho. Ficou pelo caminho. É duro. Sensacional. E conta um pouquinho assim da estrutura de vocês, agora não do ponto de vista, você falou do shopping, você falou da segurança, o time de vocês, assim, o que vocês disponibilizam de suporte, quantas pessoas tem no seu time, dá um pouquinho de dimensão pra gente, por favor. Hoje o nosso time, a gente tem aí de funcionários do CDC em torno de 120 funcionários. Caraca. A gente tem mais algum time terceirizado, aí mais uns 80 funcionários terceirizados, né, de limpeza, enfim, alguma coisa. Então é um time bem importante, né, um time que também nos dá muita responsabilidade pela condução, né, porque, enfim, a gente acaba também impactando a vida dessas pessoas. Então, dentro desse time a gente tem... Eu não vou comentar as áreas porque eu posso esquecer alguma, e quando eu chegar lá eu serei duramente cobrado por quem eu esqueci. Então, assim, mas eu gosto de destacar sempre, a gente tem uma área comercial bastante importante, uma área que a gente dá muita atenção, uma área de manutenção em função da dimensão do empreendimento. Então a gente tem uma área de manutenção bastante ativa, no sentido de que a gente precisa não só fornecer uma estrutura física de qualidade, como uma estrutura física segura. Então a gente, questão de controle de incêndio, controle bombeiros, enfim, né? A gente tem toda um time trabalhando 24 horas, a gente tem uma brigada de bombeiros civis, a gente tem brigada de incêndio, enfim, a gente procura, mesmo estando no Brasil, um shopping popular, ter uma estrutura das grandes empresas. Então a gente não é relapso com nenhum tipo de controle, até mesmo porque a gente tem, né, uma responsabilidade. Nós construímos o prédio, com isso ganhamos o direito de operar, mas o prédio é da prefeitura, então eu estou cuidando da casa dos outros. Então a gente precisa ser muito mais cuidadoso, né? Então os elevadores, enfim, documentação, a gente é muito, muito chato com isso, né? E o nosso time também né? Então, enfim, a gente tem um total de 0 acidentes aí desde que eu assumi, porque a gente é muito criterioso com obra, muito criterioso com alteração. Tem outros times também relevantes, o time jurídico é interno, a gente tem um time... Toda a nossa estrutura de trabalho, ela é interna. A gente tá em tudo, eu tenho tudo isso, né? Eu brinco que eu tenho tudo isso à minha disposição, eu tenho muitas ferramentas à minha disposição, então minha vida ficou um pouco mais fácil. Todas as pessoas responsáveis e capazes de me entregar o que a gente precisa. Sensacional. Mudando um pouco de foco, André, eu não queria falar sobre isso, mas eu fui obrigado, porque eu estava engasgado com vocês fazia tempo. Hoje é terça-feira, né? Hoje é. Domingo foi dia 7, é isso, né? Não, foi dia 8. Dia 8. E a gente teve a última rodada do Campeonato Brasileiro, né? Uhum. E você quer comentar alguma coisa da rodada? Você quer falar sobre isso? Quer falar sobre o dólar? O que você... Assim, a gente pode falar sobre futebol, não tem problema nenhum. O meu Grêmio jogou com já resolvido, né? A meta do meu time era não jogar a Série B do ano que vem, nós já não iríamos jogar. Então tá tudo certo. Da minha parte, tá resolvido. Você andou de bicicleta? 3-0 para o baile, tá tudo bem. Com direito à pedalada do Memphis no final. Eu aceito a flauta desta vez. Mandar um abraço pro Marco e Lucas Fontanari, gremistas roxos. Não mandei mensagem para eles, mandando agora. Enfim, ano que vem a gente fala. Bicho, eu tava torcendo, posso te admitir? Eu gosto do Grêmio pra caramba. Que bom. Eu te falei isso em off ali.
Libertadores, tirando o meu Corinthians, é o time que eu mais gosto de ver jogar, é o Grêmio. Mas eu tava engasgado porque o Corinthians foi rebaixado num empate com o Grêmio em 2005, acho, né? Não, 2005 a gente foi campeão brasileiro. 2007, boa, obrigado, Leandro. 2007, última rodada do brasileiro, empatamos com o Grêmio, fomos rebaixados. Eu tava torcendo pra chegar, o Grêmio precisando da vitória pra não ser rebaixado e tomasse um coco. Veio o coco, mas não veio o rebaixamento. Tá bom. Tá bom. Deixa pro ano que vem. Mas eu também torço pro Corinthians aqui. Meus maiores amigos aqui em São Paulo, todos são corintianos. Né? Eu não tenho... Eu brinco que assim, na minha roda de amigos eu preciso achar alguém que não torça pro Corinthians, porque a maior parte deles é corintiano. Então eu respeito muito o Corinthians. Desde um pênalti que não foi pênalti e que marcado contra o Inter, porque como lá no Sul, diferente aqui de São Paulo, lá no Sul a gente tem assim, quem torce pro Grêmio, na verdade torce menos pro Grêmio e torce mais contra o Inter. E da mesma forma, do lado vermelho, se torce muito mais contra o Grêmio do que pro próprio time. Então assim, nessa batida, eu virei fã do Corinthians naquele momento. Justo. Que não foi pênalti. Justo. Não, pra mim o Tinga tinha que ter sido, assim, expulso do futebol, bicho. Ele tentou simular ali e a gente tem que carregar isso até hoje. Isso. E eu até brinquei que esses dias a gente teve festa da empresa e veio um torcedor do Inter, do nosso time, pra cá, que eu não conhecia pessoalmente. Uhum. E ele veio querer falar de futebol. E, bicho, sem querer tirar sarro de quem é Inter, mas é um dos maiores sacos de pancada do Corinthians histórico, que eu, pelo menos, vi. Então, até a gente tem isso em comum, né? Grêmio e Corinthians. Que bom. Enfim, é tão raro ao longo dos últimos anos o Corinthians poder tirar sarro de alguém que eu não podia perder hoje. Né? Tá bem, tá anotado. Ano que vem a gente faz o segundo. Isso. André, me diz uma coisa. Compartilha com o nosso público, assim, conteúdos que você gosta de consumir. A gente tem uma parte aqui do nosso episódio que a gente gosta de pedir referências para o nosso convidado de conteúdos que você já consumiu ou consome. Pode ser um livro, pode ser um podcast, pode ser o que quer que seja, assim, algum filme que você assistiu que te trouxe alguma inspiração. A gente sempre gosta de deixar isso registrado. Se puder compartilhar, eu te agradeço. Assim, eu sou um devorador de séries, né? Somos, boa. Já me conta as que você tá vendo aí, boas, que eu vou anotar. Então, assim, eu acho que sempre as clássicas são... A gente vê muitas séries tem... A gente aprende ao longo de assistir muitas séries, a gente acaba vendo defeitos e virtudes em muitas. E as clássicas, enfim, assim, eu sou um eterno fã de Game of Thrones. Puta, né? Eu também. Então, enfim... Mas o que você achou do final? Cara, eu achei que foi digno da história, né? A Lilian, minha esposa, né? Quando assistir, vai falar, ela não aceita o final até hoje, ela disse que estragou a série, eles estragaram a série num episódio, mas enfim, é a opinião dela. Mas eu acho que ela o final foi coerente, mas tá tudo certo. Então assim, eu sempre gosto das clássicas, mas a gente já assistiu, enfim, Yellowstone. Essa eu não conheço, Yellowstone. Yellowstone enfim, é uma série bem legal. Também a história envolve política, envolve, enfim, posse de terras, são tipo séries, House of Cards. Tipo House of Cards, assim, no campo. É bem legal. House of Cards é uma série também muito legal. Mas, enfim, assim, eu não posso deixar. Desde que o cara saiu, eu não assisti mais a House of Cards, não consegui. Perdeu o encanto pra mim. Eu assisti, mas ela perdeu um pouco o empuxo, né, com a saída dele. Mas, enfim, tá tudo certo. Assim, séries que eu preciso registrar Game of Thrones, porque realmente eu sou muito fã dele. Marcou. E eu brinco que Game of Thrones é uma das poucas séries históricas, assim, que morrem todos os protagonistas e sempre tem um protagonista melhor na sequência. Né? É isso. Assim, essa sensação de que nada é estável é o que mais me moveu pela série, porque, enfim, a gente tá acostumado, enfim, ver dezenas de séries onde tem lá, sei lá, o principal, o cara vai, pode ter alguma variação, mas sempre tem um núcleo que se mantém. Game of Thrones, assim, a instabilidade a cada episódio. 180 cada, impressionante. Impressionante. Muito bem registrado. E eu vou compartilhar, faz tempo que eu não compartilho, eu vou compartilhar, assistam The Bear na Disney. Já viu? Não. O The Bear é uma série de enfim, é um cozinheiro
que ele cozinhava nos maiores restaurantes, ele era chefe de cozinha nos maiores restaurantes de Nova York. Daí ele herda uma boca de porco, um restaurante da família, e ele larga o emprego e vem assumir. E ele se torna, uma história real, ele se torna um dos maiores chefes do mundo nesse boca de porco, ele monta um conceito novo, e aí não vou dar mais spoiler, mas assista, é muito bom. Já tá anotado. E eu não sou de culinária nem nada, mas é muito bom, recomendo. Estamos na última temporada, a gente também acaba uma, já emenda na outra. Isso, até, não sei se você tem isso, a gente tem as séries que a gente assiste em casal. Sim. Mas como a gente sempre tem muita dificuldade, porque um dorme, o outro dorme, então a gente leva umas 3 noites para assistir um episódio. Normal. Então eu tenho uma pro casal e uma que eu assisto sozinho. Porque aí, pô, no trânsito, etc., não deixo de assistir. Não, tem as séries família, né? Então, enfim, a gente tem essa... A gente também tem esse costume de... A gente assiste, fica esperando. Não gosto muito de assistir lançamento, justamente por isso, porque daí eu não consigo determinar meus horários, daí a gente fica ansioso para ver, então eu prefiro, ó, terminou a temporada? Terminou. Tá toda ela disponível na plataforma, tá? Então agora a gente vai assistir. Agora faz sentido. Eu também não sei lidar mais com esse negócio de esperar, sair. Sensacional. André, então, se você puder, pra gente partir pros nossos finalmente, passa rápido, né? Parece que... canais, onde encontrá-los, quer seja rede social do circuito, site, aonde tanto pessoas interessadas em fazer negócio com vocês, quanto, não importa se para vender ou para comprar, aonde encontra vocês? Nosso principal canal de comunicação com o público em geral, né, é o nosso Instagram, o @NovaFeiraDaMadrugada_OFC. Então depois a gente manda aí para colocar nos links aí nos créditos, né? Mas a Nova Feira da Madrugada é o nosso principal canal de comunicação. A gente tem, obviamente, sempre @Nova Feira da Madrugada, né? Instagram, Facebook. O site é o novafeiradamadrugada.com.br. E é isso. Está aberto, esperando uma visita de vocês, uma visita de todo mundo que vai nos assistir, né? Uma visita da cidade de São Paulo. A gente está lá aberto, esperando para recebê-los com uma estrutura importante. Sensacional. E na pessoa física, você costuma compartilhar conteúdo? Você faz uso de rede social? Como é que você é presente na rede social? Não. Acho que a única rede social que eu estou presente, acho que ainda é o LinkedIn, né? Então, eu não faço uso dessa ferramenta. Né? Sensacional. Eu venho compartilhando alguns episódios que eu fiz como é que fala quando você... Nossa, me fugiu a palavra agora, quando você quer dar uma limpada no corpo e você deixa de... né, você restringe a alimentação. Esqueci o nome, já vou lembrar, mas enfim. Eu fiquei um tempão fora de rede social, mas nossa, que alívio que dá você não saber de nada. As pessoas comentarem, você viu tal coisa? Não vi, não sei, não faço ideia do que você está falando. Sensação boa. A gente tem... ficar fora da rede social foi uma experiência que eu tive, sei lá, uns 7, 8 anos atrás. Eu resolvi, vou dar um tempo na rede social e não tenho vontade de voltar. Porque, enfim, é uma ferramenta importante nos negócios, uma ferramenta importante na vida de muitas pessoas. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem maturidade suficiente de todo mundo para usar a rede social. E acaba que a gente que tem pouco tempo acaba consumindo conteúdo que não é legal, enfim. Então, como eu não tenho tempo de filtrar aí atrás, eu espero que alguém me mande. Justo, faz sentido. E você falou um ponto importante, a gente se engana pra cacete. A gente não faz ideia de quanto tempo a gente perde lendo coisa que não presta, vendo conteúdo que não agrega nada, e a hora que você corta na carne e você começa a sentir que seu dia tá mais vazio. E na verdade não, é que você preenchia com coisa que não fazia sentido. É isso. Sensacional, André. Espero que você tenha curtido. Muito obrigado por compartilhar. E agradecer nosso público, você que ficou com a gente aqui até o final, você que curtiu mais uma temporada com a gente. Quero reforçar e relembrar que a gente criou esse espaço para trazer pessoas que estão neste momento escrevendo a história do nosso mercado. E eu tenho muito orgulho de fazer parte do mercado de moda no Brasil, que ele é um dos poucos mercados em nível mundial que é verticalizado,
que tem um mercado, que tem uma indústria pujante, desde o fio até a entrega para o consumidor final, né, André? Esse é um ponto que às vezes a gente ignora ou às vezes nem sabe mesmo, né? Mas nosso mercado é um dos 3 que mais emprega no Brasil, em algumas segmentações específicas. Então, eu tenho muito orgulho de ter criado esse espaço. A gente teve mais uma temporada que a gente contou com pessoas como você, que são pesadas, com pessoas que têm histórico, pessoas que têm conteúdo para trazer, para compartilhar. E esse foi o motivo que a gente criou esse espaço. Então, mais uma vez agradecer, não deixa de compartilhar, não deixa de dar like. A gente viu essa semana, André, é bem interessante compartilhar isso toda vez, todo final de ano a gente fala sobre isso. A gente recebe tanto o recap do YouTube, quanto, eu esqueci o nome do Spotify, e é delicioso ver as taxas, como elas crescem. E transparência radical, assim, no começo quando a gente começou o podcast, a gente fala, pô, mas só deu X views, só deu... Só que quando a gente começou a ver, a gente tem um público que é do nosso mercado que assiste todos os episódios. E a gente começou a perceber que o nosso jogo aqui do podcast não é sobre número de views, não é sobre número de compartilhamento, é sobre número de pessoas que a gente impacta. A gente teve casos que eu compartilhei em episódios anteriores de pessoas que mandaram mensagem pra gente dizendo que depois que passaram a consumir o conteúdo e conhecer as pessoas do podcast, se inspiraram a crescer na carreira, saíram de estoquista, viraram gerentes de produção. E isso a gente está falando de 3, 4 anos de podcast, né? Então, com muito orgulho a gente vem conseguindo atingir o objetivo para qual isso aqui nasceu. E eu vou sempre lutar com todas as forças para não perder a essência, né? E lutar com todas as forças não tem necessidade, isso é o nosso natural. Então, mais uma vez, obrigado, não deixe de compartilhar, não deixe de dar like, não deixe de sugerir, beleza? Então, só relembrando, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a YouMold, saber o que a gente faz, entre no nosso site youmode.com.br, lá você se cadastra que um grande especialista do nosso time vai entrar em contato com você. Beleza? Valeu, até a próxima!